Nós vamos falar sobre o nome de Jesus. Você falou sobre o homem lá, né? Você vai ver o poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja numa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos estudar sobre o nome do Senhor Jesus. Amém. Sobre o maravilhoso nome de Jesus. Sabe onde a irmã Maria leu, lá em Jeremias 19, que fala sobre Tofete, o vale de Hermon, o vale dos filhos de Hermon? Era onde, na época dos reis, eles matavam seus filhos e sacrificavam a um deus Moloque. Então tinha uma música que eles colocavam de fundo, porque quando o sacerdote desse deuses, que chamava Moloque, estava sacrificando seus filhos, eles gritavam. Então havia um pandeiro, música para os pais não ouvir a voz dos filhos, e eles sacrificavam os próprios filhos a esse Deus. E nesse vale também, quando havia matança, guerra, morte de animais, ele jogava sobre esse vale de Hermon. Ali havia bastante enxofre, bastante fogo, e não se cessava de queimar. E quando Jesus ele esteve aqui entre nós, ele comparou o inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho não morre, porque alguns corpos desses animais, ou até mesmo de seres humanos, eles não é alcançado pelo fogo, então o bicho ia comendo ele. Então Jesus ele usa esse vale de Hermon, esse vale chamado Tofete, que Jeremias diz no capítulo 19, para comparar ao inferno. Então todos aqueles que na época de Jesus ouviam o Senhor Jesus falando sobre o inferno, então ele já logo imaginava esse lixão que havia perto de Jerusalém, aonde os restos mortais de cavalos, seres humanos, lixos, eram queimados ali. Mas hoje vamos aprender sobre o maravilhoso nome de Jesus. Glória a Deus. Sobre o poder que há no nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós servimos a Deus através da fé em seu Filho Jesus Cristo e não sabemos, muitas das vezes, o poder que há neste nome. Glória a Deus. Então eu quero convidar a igreja para ler comigo no livro de Atos, capítulo 4 e o versículo 12. Na verdade eu quero ler o versículo 10, 11 e 12. Amém? Diz assim, livro de Atos, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Que capítulo você está, versículo 12 agora. Eu li o capítulo 4 do livro de Atos, versículo 10, 11. Agora vou entrar no versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Lucas estava escrevendo aqui
a respeito de uma cura que havia acontecido no capítulo 3 de um coxo que estava na porta de um templo, e Pedro e João estavam indo ali para orar às 3 horas. E esse homem pede uma esmola para Pedro e João, e ele fala para esse coxo que os discípulos falam para esse coxo que não tem ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele lhe daria. Ou seja, ele disse essas palavras: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. A maioria das pessoas que confessam Jesus como Filho de Deus, às vezes fala: eu não tenho nada, de mim eu não tenho nada. Diferentemente do que Pedro e João, ele disse: o que eu não tenho nem prata nem ouro. Ele estava dizendo que não tinha nenhum bem material, mas o que ele tinha, ele daria para ele. Ele tinha o poder de Deus que está no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí no capítulo 4, ele está contando o que aconteceu no capítulo 3. E aquele povo está abismado, atônito, pensando assim: nunca se viu, né, um paralítico levantar e andar. Somente quando Cristo veio, os milagres aconteciam. Então ele escreve aqui: tomais conhecimento. A toda a igreja de Deus, nós devemos ter esse conhecimento, irmã Maria. Que conhecimento é esse? Vós todos, todos aqueles que estavam ouvindo agora o apóstolo Pedro e João, vós todos e todo o povo de Israel. E eu vou além ainda mais: a todos que estão espalhados na face dessa terra. Todos devem entender que no nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é no nome de Jesus, é que esse está curado perante vós. Eu estou no capítulo 4 e no versículo 10. Então é no nome de Jesus que aquele coxo foi curado da sua paralisia e começou a andar. Então nós sabemos que no nome de Jesus tem poder, glória a Deus, para fazer milagres extraordinários acontecer. É no nome do Senhor Jesus. E no versículo 12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro. Não existe salvação em nenhum outro. Pode parecer diversos nomes e diversos deuses, mas não existe salvação em nenhum outro. Não existe atalho, não existe outro meio. Só existe salvação no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. Aqui na terra não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Traz um pouco de água para a avó. Dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Da fumaça, né? O que
a palavra salvação, ela é entendida no grego. É uma palavra chamada sozo. E qual é o significado da palavra salvação? Existem duas: a salvação do espírito do homem e da mulher e a salvação do corpo. Então, quando Deus ele nos chama para nós nos tornarmos cristãos, porque isso é um privilégio que Deus dá para os seres humanos, a salvação de Deus entra em nossa vida é tão completa que a salvação de Deus abrange a salvação do espírito, a salvação do corpo, indicando que Cristo nos dará saúde, nos dará a cura tão completa pelo seu sacrifício. Ele vai nos abençoar a nossa vida financeira, vida sentimental. Quando Cristo ele entra dentro de nós pela sua presença, pelo teu Espírito, é essa salvação que ele quer nos dar. Glória a Deus. Ele vai nos dar o que é necessário aqui na terra para termos uma vida abençoada e próspera. Glória a Deus. Então não existe salvação em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa. Verdade. A salvação e o único meio de nós termos o Espírito de Deus e nós sermos amigos e filhos de Deus é através do Senhor Jesus Cristo. Todas as religiões, elas creem em Jesus. Elas entendem que Jesus é um Senhor Jesus histórico, que de fato Cristo esteve aqui há 2000 anos atrás. Mas algumas das religiões, elas não creem que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o ungido que deveria vir pelas Escrituras Sagradas. Mas nós cristãos cremos que Jesus realmente é o Filho de Deus. Glória a Deus. Antigamente, quando Cristo estava aqui anunciando o Evangelho do Reino, não havia o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito há 50 anos depois da morte de Cristo. Então a mensagem era pregada assim, falando, mas não tinha nada escrito, falando o que tinha acontecido com o Senhor Jesus. E como eles provavam que o Senhor Jesus realmente era o Filho de Deus? Pelo Antigo Testamento. Quando Paulo escreve uma carta para Timóteo, ele diz assim: toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Glória a Deus. As Sagradas Escrituras, toda a profecia ela é a inspiração de Deus para nós. Ele está falando de Gênesis a Malaquias, não está falando do Novo Testamento. Diz Clemente e Eusébio de Cesareia que o apóstolo Pedro foi pregar lá em Roma, e a mensagem dele foi tão poderosa que os romanos pediram para que eles pudessem escrever aquela mensagem. E Marcos, que era companheiro do apóstolo Pedro, escreveu o livro, o Evangelho de Marcos, para os romanos. Mas foi tão poderoso o Evangelho de Marcos que Pedro então decidiu mandar o Evangelho de Marcos a todas as igrejas para ser lida. E aí então foi quando surgiu o Evangelho de Marcos. Mas no concílio lá de Atos, aqui no mesmo livro de Atos, no capítulo 15, quando houve aquele primeiro concílio, aonde houve uma discussão referente ao que o apóstolo Paulo pregava, e sobre aqueles judeus que haviam se convertido, falava que não era o verdadeiro evangelho, os judaizantes.
E houve então um concílio para ver se realmente o que Paulo pregava era de fato uma verdade de Deus ou não. E o que o apóstolo Paulo ele pregava? Ele pregava que todos os seres humanos, tanto judeus como gregos, gentios, espalhados no mundo afora, tinham oportunidade de ser salvo mediante a fé, somente a fé no Senhor Jesus. Os judaizantes, aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, eles entendiam que para ser salvo precisava circuncidar, precisavam guardar algumas coisas do Antigo Testamento. Paulo dizia que não era necessário. Paulo dizia que somente a fé em Cristo Jesus era o suficiente. Paulo ele estava pregando que o que Cristo fez lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, a sua mensagem, os seus ensinamentos, era tão suficiente que não era mais preciso acrescentar mais nada para a salvação. O que Cristo fez quando Ele disse estar consumado, está tudo completo, está tudo perfeito, não precisa ser feito mais nada. O que Ele fez foi o suficiente para nos levar a reconciliarmos com Deus. Glória a Deus. Então, dentro desse texto, a gente vê o nome de Jesus curando o paralítico. Mas Jesus realmente, o Antigo Testamento diz que Jesus realmente é o Filho de Deus? A Bíblia fala que sim. Lá em Daniel, no capítulo 9, e no versículo 24, se nós abrirmos desde Gênesis, você e eu vamos ouvir o próprio Deus pregando o Evangelho a Abraão, pregando o Evangelho a Isaac, pregando o Evangelho a Jacó. Ele dizendo que no tempo do cumprimento da vinda do Senhor Jesus Cristo, todas as nações da terra serão abençoados, terão o direito de ter a presença do Espírito de Deus e de ser filhos de Deus. Glória a Deus. Quando nós entramos no livro de Êxodo e Deus dá uma lei, e aquela lei ela nos traz uma prisão. A lei Deus nos deu não para que o povo viesse ser salvo por ela, mas Deus deu a lei, como diz lá em Levítico 18:4, para que o povo viesse viver por essa lei. Capítulo Daniel 9. O que é a lei? É a lei moral, ela reflete a santidade, a pureza de Deus dada para os homens, os 10 mandamentos. A lei cerimonial era que quando um homem, ou uma mulher, ou um ser humano viesse desobedecer essa lei, então eles tinham que ir até o tabernáculo, levar um animal a ser sacrificado, e aquele sangue era derramado diante de Deus e levado lá na arca, no lugar da propiciação. Então Deus ele nos perdoava por aquele sangue derramado. Aleluia, Deus. Então, se nós olharmos para toda essa cerimônia, é uma profecia no livro de Êxodo, tanto o tabernáculo como esses rituais que havia, indicando a vinda de Cristo, que era necessário Jesus ser morto e derramar o seu sangue lá na cruz. Todo o Antigo Testamento falam do Senhor Jesus. Mas aqui em Daniel, no capítulo 9, e no versículo 24, vai dizer assim, achou aí? Amém.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas, 7 vezes 7, 49, revertido em ano, dá 490 anos. O anjo Gabriel diz para Daniel que 490 anos ia acontecer o cumprimento do Antigo Testamento. Qual seria esse cumprimento em 490 anos? O que haveria de acontecer? Vou ler novamente o versículo 24 do capítulo 9 de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Glória a Deus, os santos. O anjo está falando para Gabriel. O anjo Gabriel está falando para Daniel que em 490 anos ia vir o Senhor Jesus. 490 anos, porque 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aí nós faz um cálculo assim: 7 vezes 7 dá 49, né? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Revertido em ano, coloca aí 490 anos. Em 490 anos, Cristo vinha para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar, para perdoar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Mas quando então começaria a contar esses 490 anos para que Cristo viesse aqui na terra? Quando começaria a contar isso? Olha o versículo 25. O anjo Gabriel dizendo para Daniel: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Lá em Gênesis, no capítulo 49, versículo 10, está falando sobre o cumprimento do ungido. Quando eu digo que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o ungido, que as escrituras de Gênesis a Malaquias falam sobre ele. Não entendi. De Gênesis a Malaquias. Vamos lá para mostrar para vocês. Só no livro de Gênesis, lá no capítulo 3. Vamos começar no capítulo 3. Só para você ver aonde fala do Senhor Jesus no livro de Gênesis. Diz assim, Gênesis capítulo 3, é no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. É o cumprimento que, quando Adão ele pecou, o livre-arbítrio foi rompido. Quem tinha o livre-arbítrio? Apenas Adão e Eva, porque eles eram puros, santos, sem maldade, sem malícia com Deus ali no jardim. Todo dia à tarde o próprio Senhor Jesus vinha até eles para conversar com Adão e Eva. Quando a Bíblia fala que o Senhor foi e conversou com Abraão, está falando do Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala daquele anjo que andava com o povo de Israel, que abriu o mar vermelho, o anjo foi na frente, está
Está lá em 1 Coríntios 10. O anjo e a pedra era Cristo, era o próprio Senhor Jesus. Então o erro de Adão, esse livre-arbítrio que ele tinha antes da queda, antes da desobediência, quando ele comeu da árvore que Deus falou, do fruto que Deus falou para ele não comer, ele recebeu agora o mesmo entendimento que Deus tem de saber o bem e o mal. Mas a nós sabermos o mal, nós desejamos mais o mal do que o bem. Porque a desobediência de Adão trouxe morte espiritual. Aquela aliança, aquela comunhão que Adão e Eva tinham com Deus, em sua desobediência foi rompido. E eles foram expulsos do jardim do Éden. E eles tentaram tampar a sua nudez fazendo o quê? Veste de folhas, de figos, não é? É verdade. Mas o que Deus fez? No mesmo capítulo 3, no versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, e por ser a mãe de todos os seres humanos. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Por que pele? Foi morto um animal para arrancar a pele desse animal para fazer vestes para Adão e Eva. Se foi morto um animal, foi necessário derramar o sangue. É verdade. E se foi necessário derramar o sangue, é uma profecia que era preciso que Cristo fosse morto na cruz e o sangue de Cristo fosse derramado. Tudo que a gente vê aqui em Gênesis, até mesmo lá no capítulo 12 de Gênesis, e no versículo 3, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3 do capítulo 12. Deus escolhe Abraão e faz uma promessa ao seu povo. E diz que no tempo certo, não somente o seu povo seria salvo, mas todos os moradores, todas as famílias da terra. Aí ele, lá no capítulo 22 de Gênesis, e no versículo 18, ele repete o evangelho a Abraão. Olha o que vai dizer. Abraão, Capítulo 22, versículo 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Ele fala para Abraão que o cumprimento do evangelho, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Glória a Deus. 22, 18. Agora, Abraão teve um filho chamado Isaac. E lá no capítulo 26 de Gênesis, no versículo 4, ele faz a mesma promessa, ele prega o mesmo evangelho. Isso que ele está falando aqui é o evangelho que traz liberdade. Glória a Deus. 26, versículo 4: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Glória a Deus. Muita bênção de Deus. Verdade. Aí ele vai pregar o evangelho a Jacó agora. Ele pregou o evangelho a Abraão, ele pregou o evangelho, o próprio Deus falando, pregou o evangelho a Isaac, agora ele vai pregar o evangelho a Jacó. Glória a Deus. Capítulo 28, versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra,
estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Seria muito grande a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Capítulo 28, versículo 14 agora. E lá no capítulo 49, e no versículo 10, vai falar de Jesus novamente. Quando eu falo do Evangelho da liberdade, eu estou falando do próprio Senhor Jesus, da mensagem que Ele nos anunciou e nos ensinou aqui na terra, e que está registrado na Bíblia. Gênesis capítulo 49, no versículo 10, vai dizer dessa forma: o cetro não se arredará de Judá, a promessa vai vir de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló e ele obedecerão os povos. Até que venha Siló, uma antiga tradução aramaica interpreta esta frase como até o Messias, até que o Messias venha. Siló é Messias? Até que o Messias venha. Versículo 10, né? Versículo 10 49. do capítulo 49. Agora, isso que nós lemos lá em Gênesis 12, versículo 3, Gênesis 3, versículo 15, Gênesis, que nós estamos lendo aqui, capítulo 26, versículo 4, 28, 14, até o 49, 10, isso que nós acabamos de ler aqui, no seu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. Sabe de quem que ele estava falando? De Jesus. Olha lá no livro de Gálatas. Quer dizer, o cetro simboliza O cetro que é aqui da descendência de Judá, que veria o Cristo. A descendência de Judá até o rei Davi se cumpriu 14 gerações, nascendo, morrendo. E de Davi até José, o pai de Jesus, mais 14 gerações. Então, desde Gênesis, Deus foi mantendo o cetro, a descendência de Judá, até a vinda de Cristo. E na vinda de Cristo, o cumprimento há 2000 anos atrás, a qual todo o povo de Israel, somente eles tinham o privilégio de ser povo de Deus. Mas no cumprimento de Jesus, todos os povos agora têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Se não fosse Jesus, nós não teríamos esse direito de ser amigos de Deus. Nós seríamos inimigos de Deus. Gálatas capítulo 3. Eu fiquei assim pensando, cetro simboliza autoridade. Cetro é um cajado que o rei tem. Cetro é onde ele aponta, né? É uma linhagem, é uma autoridade, que aquela autoridade ninguém poderia romper. É da sua descendência até o cumprimento. A autoridade tem que manter. É um cetro, né? Ó, livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Já vai dar quase uma hora. Vamos falando de Deus, né? Não te apressa a sair da presença do rei. Não te apressa a sair da presença do Rei dos Reis. Diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos.
Então o próprio Deus foi e pregou o Evangelho para Abraão. No início de Gênesis, o próprio Deus pregou o Evangelho para Adão e Eva. Pregou o Evangelho para Abraão, para Isaac e para Jacó. E qual é esse Evangelho? É o Evangelho que Deus salva somente pela fé em Cristo. Glória a Deus. Era Deus falando para o povo de Israel que a salvação nunca seria pela lei de Moisés. A lei de Moisés nunca foi dada para que o povo viesse ser salvo. Nós temos o costume de dizer que no Antigo Testamento a salvação era pela lei. Deus deu uma lei para um povo que já era salvo. A lei é para que o povo viesse viver por ela, se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus. E toda vez que o povo pecava e transgredia a lei, eles sacrificavam um animal. E esse animal sacrificado era uma maneira de Deus falar para esse povo que eles precisavam de Cristo, que precisavam da vida de Cristo. Então, quando a gente abre no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, de Levítico, falando sobre todas as leis e rituais que havia, as leis cerimoniais, está falando de Jesus. Deuteronômio 18, que Deus levantaria um homem conforme Moisés, está falando do próprio Cristo Jesus. Então, se nós começarmos aqui a folhear o Antigo Testamento, a gente vai ver Jesus em todos os livros, em todos os momentos, em toda hora, em todo minuto, em todos os milésimos. Toda a Escritura fala de Cristo. E o próprio Deus pregou para Abraão. No mesmo capítulo 3 de Gálatas, lá no versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar nessa noite. A lei, ela foi dada de uma maneira que veio a prender todos os seres humanos. A lei foi uma prisão. A lei nos levou a ser preso. Olha só o versículo 22 do capítulo 3. Mas a Escritura encerrou. A palavra encerrar é você fechar essa porta, é você trancar, você prender tudo sobre o pecado. Por quê? Deus, ele deu uma lei, só que o homem nunca foi capaz de guardar essa lei. A mulher nunca foi capaz de guardar essa lei. Deus, lá em Gênesis, no livro de Salmos, no capítulo 14, não precisa nem abrir, vai falar a mesma coisa no capítulo 53, que nós já lemos aqui, que Deus, ele olha lá do céu para ver se encontra um que pudesse obedecer a lei dele. Ele não encontra ninguém, não encontra um justo sequer, uma pessoa para obedecer, ninguém foi capaz. Então as Escrituras encerrou tudo, todos os seres humanos debaixo do pecado, sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. 3:22. Então, por isso que Deus deu a lei, para nos mostrar o quanto somos pecadores. E para que serviu a lei? Olha só no versículo 24 do capítulo 3 de Gálatas. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é um aio? O aio é uma pedagoga, uma mulher que cuida de uma criança, sabe? Uma babá. A lei nos serviu para cuidar da gente. De maneira que a lei nos serviu de aio, como uma babá. Para quê? Para nos conduzir a Cristo. Então, como nós não temos força, ninguém, desde do livro de Êxodo,
ninguém foi capaz de obedecer a lei, foi uma forma de Deus colocar todos os seres humanos de um modo igual. Então não existe quem é mais pecador, não existe quem é mais santo. Todos nós somos pecadores. E o único que pode santificar a nossa vida é o próprio Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas Deus estava falando para Abraão, lá em Gênesis, que a salvação no Antigo Testamento também seria pela fé. Olha o versículo 17 de Gálatas. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Por quê? No capítulo 3, no versículo 8, Deus não pregou o Evangelho a Abraão? Não foi isso? E aqui vai falar o que no versículo 17? E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, ou seja, que Deus salvaria pela fé. Estão entendendo? Amém. Então essa aliança que Deus fez, que Deus salvaria pela fé todo cidadão, não pela lei. Aí eu vou continuar lendo. A lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, não pode anular, de forma que venha desfazer a promessa. Então a salvação desde Gênesis até Apocalipse sempre foi pela fé, a fé no Senhor Jesus. Quem entendia isso via o Senhor Jesus no Antigo Testamento, reis, profetas, sacerdotes, aqueles que entenderam o Evangelho no Antigo Testamento foram salvos por Deus. Mas aqueles que não entenderam o Evangelho e acreditavam que a salvação era pela lei, eles perderam a salvação. Porque nunca um homem, uma mulher é capaz de guardar todos os requisitos de Deus. Foi uma forma de Deus nos mostrar Cristo e nos mostrar que somos totalmente dependentes da tua graça, Aleluia. da tua misericórdia, da tua compaixão e do teu amor. Agora voltando lá no livro de Daniel, que em 490 anos viria o Cristo, capítulo 9, no versículo 25, e que em 490 anos ia se cumprir em Jesus. 9 e o versículo 25 agora. O anjo Gabriel vai dizer assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Aleluia. Lembra que nós lemos lá em Gênesis 49, versículo 10, do cetro, do cajado, do cetro, da promessa? Quando o rei apontava o cajado, a pessoa poderia falar com ele e não morreria. Ah, sim. E sobre Siló, o cumprimento até que Cristo venha, até que o Messias venha. Versículo 25. Quando o povo estava agora no cativeiro de Nabucodonosor, vocês já leram sobre isso? Lá em Jeremias, no capítulo 25, vai falar que foi liberada uma profecia que o povo de Deus ficaria 70 anos no cativeiro. Aleluia. Ao termo desses 70 anos, eles voltariam para edificar, para levantar os muros, os templos, que foi destruído pelo imperador, pelo rei Nabucodonosor. E quando eles começaram na época de Neemias, Esdras, Ageu, que diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e havia ali Tobias e Sambalate querendo desanimar o povo de edificar os muros, o templo. Vocês já ouviram essa pregação? Então quando eles começaram a edificar ali, começou a contar 490 anos. O silêncio onde houve em Malaquias e Mateus de 400 anos, esse silêncio que houve entre o Velho e o Novo Testamento, aonde
Quando Cristo veio, não havia Velho Testamento, havia a Bíblia Sagrada, não havia o Novo Testamento. Foi começar a ser escrito, como eu falei, há 50 anos depois do concílio lá de Atos. E se cumpriu em Cristo os 490 anos. Então Jesus, ele é o verdadeiro Filho de Deus. Aleluia. E quando Cristo esteve aqui entre nós, o que ele disse em seus evangelhos, em seus ensinamentos? O que é o poder? O que ele falou? Aquele que crê nele, lá em João 7,39, aqueles que crê nele, no versículo 38 ele diz que fluirão rios de água viva do nosso interior. Do que ele estava falando? No versículo 39, do Espírito que haviam de receber o que nele cresce. Então o Espírito de Deus é um outro Consolador. Há 2000 anos atrás, Jesus andava com a multidão. As pessoas viram com seus próprios olhos e ouviram os seus ensinamentos com os seus ouvidos. Mas quando Jesus ele subiu, quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, não tem como enviar o outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é como que o próprio Cristo, estando agora em nossa vida, mas não fisicamente, mas espiritualmente. Então nós andamos com Cristo a todo momento, dormimos com o Senhor Jesus. Por quê? Porque cremos em Jesus e temos dessa presença do Teu Espírito em nossa vida. E o que é a presença, esse outro Consolador? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o poder de Deus. O Espírito de Deus é quem ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 11, que o Espírito de Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. E o apóstolo João vai dizer que o Espírito de Deus é testemunho. O que é testemunho? Você já foram testemunha de alguém? Tipo assim, eu sou testemunho da avó Nilza. Por quê? Porque eu vi que às 3 horas da tarde ela estava comigo. Ela não estava lá na padaria, ela estava comigo. Então eu comprovo que a avó Nilza estava comigo. Glória a Deus. Como o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, Aleluia. e o Espírito Santo é o poder de Deus, o selo de Deus em nós, a marca de Deus em nós. O Espírito de Deus é os olhos de Deus em nós. Glória a Deus. É a única garantia que temos que somos filhos. Aleluia. E que vamos herdar a vida eterna com Deus através da fé em Jesus. Então o Espírito de Deus é um testemunho que Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então quando nós falamos em nome de Jesus, o Espírito de Deus, que é o poder, aquilo que o apóstolo Pedro, o apóstolo João disse: o que eu tenho, eu te dou. Glória a Eu Deus. tenho o poder de Deus, porque creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus. E o Espírito de Deus cura qualquer tipo de enfermidade. Glória a Deus. O Espírito de Deus muda de dentro para fora. E o que é o Espírito de Deus? Que poder é esse? Que promessa é essa que nós temos de Cristo? Glória a Deus. Lá em Marcos, capítulo 16, a irmã Maria, quando estava lendo, ela citou
as palavras do Senhor Jesus registradas no livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 em diante. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Pronto. Quem crê em Jesus, o batismo simboliza morte, sepultamento, ressurreição e vida. Está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. Isso que significa o batismo, está dentro desse mesmo versículo. Quem crê e for batizado será salvo. Então não tem como nós perdermos a salvação. Quem, porém, não crê será condenado. Estamos ainda no livro de Marcos, depois vamos lá para Romanos. Agora, quem não crê em Jesus já tem a sentença, já tem a condenação da própria palavra, já está condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em Jesus. Jesus ele vai falar: em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuseres as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o 18. O que Jesus ele disse é verdade ou mentira? Verdade. Então, no nome de Jesus há poder. Olha no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 17 até o 20. Lucas, no livro para frente de Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Eles estavam tão cheios de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. 10, versículo 17. Oh, glória. É isso aí, meu irmão. É dessa forma, tem que ler mesmo. Porque está acompanhando, isso está aprendendo. Isso que pode pregar 2 horas aqui, não cansa. Por quê? Porque tudo está sendo feito aqui para edificação, do crescimento, do conhecimento de Deus em nós. Então, Lucas capítulo 10, versículo 17. Os discípulos se alegraram porque os espíritos maus, os espíritos malignos, tinham que obedecer o nome de Jesus. Versículo 18. Mas ele lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha só o versículo 19. Olha o que Jesus vai dizer. Não é só para os apóstolos, vai dizer para todos aqueles que crêem: eis aí vos dei autoridade. O que é autoridade? Poder. Eis aí vos dei poder. Para que poder? O que é o poder? O Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eis aí vos dei autoridade para pisares em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Glória a Deus. Nada vai nos causar dano. Glória a Deus. Existe uma pessoa fazendo alguma coisa, nossa, meu Deus,
O que diz lá em Número 23? Contra o povo de Deus não há encantamento nem feitiçaria. Mas Números foi falado a um povo há milhões de anos atrás. O que tem a ver comigo, brasileiro gentil? Paulo vai dizer lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, que aqueles que creem em Jesus são descendentes de Abraão. Então todas as promessas do Antigo Testamento passa a cumprir em nós, que de brasileiro, agora espiritualmente passamos a ser descendentes de Abraão, porque Abraão, ele manifestou a fé neste evangelho, e nós, como ele, cremos também no mesmo evangelho, no evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Então nós temos poder para pisar em serpente e escorpião. E por que nós ficamos com medo? O que Jesus está falando é mentira ou é verdade? Verdade. Quando Jesus está dizendo, em verdade vos digo, preste bem atenção, o que eu estou falando é verdade. A palavra, as escrituras são verdade de Deus. Ele nos deu poder. Esse poder é o Espírito de Deus que está em nós. É o nome do Senhor Jesus que está em nós. Glória a Deus. Mas eu tenho o direito de usar este nome? Todo aquele que é igreja de Deus, todo aquele que tem essa marca, esse selo, tem o direito de usar o nome de Jesus. Glória a Deus. E este nome tem poder. E não há salvação ou outro nome aqui na terra, debaixo dos céus, que seja tão poderoso como o poderoso nome de Jesus. Sabe o que Paulo vai nos ensinar no livro de Efésios? Para frente, depois de Coríntios, Gálatas e Efésios, no primeiro capítulo 1, sobre o nome de Jesus, o poder que há neste nome. Efésios, capítulo 1, versículo 19 em diante. Quem é bom de Bíblia aí? Versículo 19. Nossa, eu fico tão feliz quando eu vejo a avó Nilza, né? Ei, avó Nilza. Eu amo minha irmã, minha avózinha. É Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que creem? Olha o que está dizendo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Como é grande, como é inexplicável É verdade. o seu poder para os que cremos. Cremos em quem? Em Jesus. Segundo a eficácia da força do seu poder. O poder está na presença do teu Espírito. Versículo 20. Esse poder do teu Espírito, o qual exerceu Ele. Deus exerceu o poder do seu Espírito. O Espírito conhece as profundezas de Deus. E é o poder de Deus. E Deus, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O Espírito de Deus ressuscita Cristo dentre os mortos. E no versículo 19, todos os que creem em Jesus têm
tem esse poder e como é grande esse poder que age na sua vida, na minha vida, os que creem em Jesus. Minha irmã, começa a falar. Em nome de Jesus, começa a andar. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Versículo 21. Acima de todo o principado, Cristo está no mundo espiritual, celestial. Acima de todo o principados, poderes, poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, nesse mundo físico, mas também no vindouro, no mundo espiritual. Deus pôs Cristo, o Senhor Jesus, o Messias, o ungido. Depois que Ele ressuscitou, Ele está agora junto com Deus. Glória a Deus. E tudo está debaixo do controle do Senhor Jesus. Aleluia. Principados, potestade, nenhum poder do mal, das trevas, nenhum ser humano nesse mundo presente, nenhum ser, anjos do céu, anjos do inferno, seres humanos, ninguém pode deixar de obedecer este nome, o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. No livro na frente, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9. O nome de Jesus é poderoso demais. Glória a Deus. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, não há outro. É privilégio que Deus nos dá de poder servi-lo, de poder adorá-lo. Glória a Deus. Não é uma religião, não é uma regra humana, não tem um lugar específico. Esse lugar Deus preparou para nós aprendermos a sua palavra. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. O Pai o exaltou o seu Filho, Deus Filho, sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, Glória a Deus. para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, Glória a Deus. nos céus, na terra e debaixo da terra. Vó Nilza, o nome de Jesus tem poder em 3 dimensões: céu, todos os anjos têm que submeter o nome de Cristo. Na terra, todos os seres humanos têm que se curvar diante de Cristo. Glória a Deus. E debaixo da terra, todos os demônios têm que se curvar diante do nome de Cristo. Glória a Deus. Jesus, o nome de Jesus tem o poder de curar, tem o poder de salvar. É a palavra de Deus sagrada que diz isso. No livro de Colossenses, um livro na frente de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Tendo cancelado o escrito de dívida. Por quê? Nós tínhamos uma dívida com o próprio Pai, com o próprio Deus. Escata certa. Nós tínhamos uma dívida porque Deus deu a lei. E como o ser humano não é capaz de guardar a lei, o que diz Deuteronômio 28? Que vai vir o castigo de Deus para nós.
para todos aqueles que não obedecem à lei. Então, não havia homem ou um ser humano para obedecer essa lei. Mas quando cumpriu-se o evangelho programado a Abraão, na vida de Cristo, falado por Daniel, Cristo Jesus, o Messias ungido, o único que obedeceu toda essa lei de Deus. A ele obedecer toda essa lei de Deus, e ao ressuscitar ao terceiro dia, a sua obediência foi transferida para a igreja. A justiça que há em Cristo, as obras de Cristo, a obediência de Cristo, transferido para a igreja. Como essa transferência acontece? Pela fé, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus e que fez aquilo que nós não éramos capazes de fazer. Então, quando nós cremos em Jesus, a justiça de Cristo, a justiça de Deus, o Deus Filho, é transferido para a igreja. Então, que Ele obedeceu para nós toda a lei. Então, toda aquela condenação, aquela culpa que era para nós, a maldição, que era liberada para nós por nós não obedecermos à lei de Deus, Jesus cancelou essa dívida. Glória a Deus. Jesus cancelou essa condenação. Jesus cancelou a enfermidade, a dor, a derrota, a tristeza, a depressão, a mágoa, o fracasso. Cancelou na cruz, que era contra nós e que constava de ordenança, porque tem a lei. O qual nos era prejudicial. O que o Senhor Jesus fez? Removeu inteiramente, não deixou nenhum vestígio, e encravou na cruz. Olha o versículo 15. E despojando principados e potestades. Sabe o que ele fez? Quando Cristo lá no inferno, que foi no inferno em nosso lugar, vai dizer lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e 19, que o Senhor Jesus tem a chave da morte e do inferno. O que ele fez? Ele despojou, ele tirou o poder de todos potestades, principados. Esse poder que o inimigo tinha de acusar-nos diante de Deus. Esse poder que o inimigo tinha de nos colocar em enfermidade e de nos fazer ser um fracassado. Jesus ele falou para você, eu lhe dou o poder para pisar em serpente e escorpião, e esse escorpião e essa serpente, que são toda a secretaria do inferno. Quando você fala em nome de Jesus, o Espírito de Deus, que é o poder de Deus, fala: eu o ressuscitei. Ele verdadeiramente é o ungido, é o Messias. E o nome de Jesus, na qual é falado, acontece o milagre. Glória a Deus. E o inimigo não tem força para bloquear, porque ele despojou, ele tirou o poder do inimigo e fez a igreja ser muito mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Despojou, tirou o poder, né? Despojou, tirou o poder. Despojar, eu vou tirar o que eu estou vestido. Ele tirou o poder do inimigo. Então não existe enfermidade, não existe tristeza, depressão, paralítico, um morto, nada que bloqueia o nome de Jesus ou que impeça de o nome de Jesus operar daquilo que Ele está falando em Sua palavra. Quando a gente fala em nome de Jesus, o milagre acontece. Glória a Deus. Mas o inimigo não quer que nós conhecemos o nome de Jesus. É verdade. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem esse conhecimento, ele acaba com nós. A gente fica chorando: ai meu Deus, o Senhor não me ama mais.
o Senhor permitiu tanto mal na minha vida. Meu Deus, tem misericórdia na minha vida. E Deus está falando através da palavra. O que vocês precisam para ser mais do que vencedor foi conquistado pelo meu Filho Jesus lá na cruz. Aleluia. Você não precisa pedir mais aquilo que eu já te dei. O que eu te dei é o poder do nome de Jesus. E quando acontece com nós sermos afligidos, nós determinamos: eu não aceito. No nome de Jesus sai enfermidade, sai depressão, sai miséria. Vamos orar agora? Vamos experimentar o nome de Jesus pelas Escrituras Sagradas? Vamos colocar a mão agora sobre nossa cabeça. E eu vou falar e você vai repetir. E nós vamos falar: sai em nome de Jesus, ao Senhor Jesus das Escrituras. Põe a mão onde é enfermidade, põe a mão onde você está triste. E vamos orar com a fé em Cristo Jesus agora pelas Escrituras Sagradas. Senhor meu Deus, foi pregada a Tua palavra. E eu nesta noite, eu aprendi o poder que há no nome de Jesus. Então eu digo agora, no mundo espiritual e pela verdade das Escrituras, em nome do Senhor Jesus, eu te digo agora: espírito maligno, saia da minha vida, saia da minha família, saia do meu serviço, saia do meu corpo. Espírito de enfermidade, eu lhe dou uma ordem agora, que no nome do Senhor Jesus, a qual você não tem força para resistir, sai agora em nome de Jesus. E diga assim: sai, 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 sai em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso é oração para Glória a Deus. demônio, né? Oh, glória, aleluia. Eu vi um testemunho, irmã Maria, já terminando. As palmas são para o Senhor Jesus. Foi um testemunho que um homem estava de cama. E ele disse assim: Senhor Jesus, o que o Senhor está dizendo na palavra, quando o Senhor esteve aqui há 2000 anos, é verdade? Se tiver fé como um grão de mostarda, vai dizer a este monte: saia daqui e vai para outro lado, isso vai acontecer. E isso acontece. E quando fazer isso, já tenha certeza que já aconteceu. E ele creu. E ele falou assim: então eu saio dessa cama agora em nome de Jesus. E ele saiu. Ele creu nas palavras do Senhor Jesus. E é poderoso. O Senhor Jesus é verdadeiro. Amém? Deus abençoe. Passou um pouquinho, 20 minutos. Toda vez que nós aplaudimos é para o Senhor Jesus, nunca para o homem. Não existe elogios para o homem. As palmas é para Jesus. Elogios e glórias e honras são para o Senhor Jesus. Ele é digno de toda adoração e todo louvor. Amém? Deus abençoe. Faz a oração da fé, irmã Robson. Já fizemos. Agora dá a bênção apostólica. Amém. Eita Jesus.